Pessoal, vamos lá, ó. A revisão de química das questões do segundo ano, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de diluição e mistura, então, independente de ser mistura com reação ou não, a, o mais difícil que vai ter para vocês são quando eu tenho que converter concentração, a concentração em título, por exemplo. Vou colocar aqui 63% e uma densidade de 1,6 gramas por ml, quando eu tenho que converter isso para concentração molar. Por quê? Porque isso daqui também é uma forma de expressar concentração. Só que ele está me expressando concentração em porcentagem. E quando ele expressa porcentagem, ele tem que dar densidade para a gente poder converter essa concentração para concentração molar e também para concentração comum, já que isto é uma forma de expressar concentração, tá? É a parte mais difícil, porque isso pode aparecer em diluição, ele dá um ácido, normalmente são ácidos, né? Aqui eu estou dando um exemplo do ácido nítrico, que tem peso molecular 63 gramas por mol. Ah, como que é o peso molecular, professor? Já me pergunto. Antes que perguntem lá, né? Que faça essa pergunta. Eu pego as massas molares na tabela periódica, as massas atômicas, né? Não as massas molares, e calculo a massa molar, na verdade. Então aqui eu tenho um hidrogênio vezes um, tenho um nitrogênio vezes um, 14, tenho 3 oxigênio vezes 16, 48. Depois que eu tenho as massas individuais de cada elemento que compõe a fórmula, aí eu somo essas massas para chegar na massa molecular ou peso molecular. Então, daí sai os 63 gramas por mol. Normalmente os exercícios dão as massas atômicas para vocês calcularem isso, tá? Mas o que interessa para a gente aqui é transformar a concentração em concentração molar, transformar essa concentração gramas por litro em molar. E é possível fazer com isso daqui. Ah, professor, mas o senhor não deu o volume aqui. Eu não preciso de volume, tá, gente? Por quê? Porque a concentração ela é uma quantidade de matéria em função do volume. Então, em qualquer volume que eu calcular, se eu calcular para 100 ml, se eu calcular para 50 ml, se eu calcular para 1 litro, se eu calcular para 2 litros, vai ser proporcional massa e volume, porque a concentração é uma proporção de massa por volume. Então, se eu fizer isso, vai acontecer, eu vou chegar no mesmo resultado, tá? Independente do volume que eu use. Então, normalmente, quando eu não tenho volume, eu só quero fazer a conversão, eu adoto o volume de 1 litro. Por quê? Para facilitar a minha conta, tá? Então, se eu quiser só converter essa concentração em uma para outra, eu adoto o volume de 1 litro aqui. Aí, eu vou ter duas coisas, né? A densidade que eu tenho que usar em ml, que eu preciso tomar cuidado, e o volume que eu tenho que usar em litros na concentração. Quem que é concentração? Só relembrando vocês, as fórmulas serão dadas, tá? É massa, peso molecular vezes volume ou simplesmente número de mol sobre o volume, tanto faz. Posso usar qualquer uma das duas, tá? Vamos trabalhar com a conversão. Como que eu começo a conversão? Ó? Primeiro passo. O primeiro passo é usar a densidade para qualquer volume, tá? Tem exercício lá que a gente fez em sala que deu volume de 40, de 50 ml, aí vocês dão uma olhada. Aqui eu vou usar 1 litro. Como a densidade está em ml, eu tenho que usar o volume em ml. Então eu vou trabalhar aqui, deixa eu diminuir para a gente pegar toda a tela. Eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou trabalhar com o volume de 1 litro e a densidade é 1,6. Então põe lá, densidade 1,6, a massa é a que eu quero
e o volume é 1 litro. Em ml, 1000. Faço uma multiplicação cruzada. Então, eu vou ter uma massa aqui de 1.600 gramas, tá? Para 1 litro. Por isso que eu falo, você pode usar qualquer volume que a massa vai ser proporcional, tá? Que massa é essa? A massa da densidade é a massa total, porque a densidade é massa total sobre volume total. Essa massa não serve para eu calcular a concentração molar, porque a concentração molar é só a massa do soluto. Como que eu acho a massa do soluto? Segundo passo, vou achar a massa do soluto. Se essa é a massa total, isso equivale a 100%. Então, isso é o total, 100%, tá? Total. Eu quero achar a massa do HNO3. Quanto que é a massa do HNO3 na concentração que foi dada? 63%. Faço uma regra de 3 e aqui eu consigo achar a massa do 63%, que é do HNO3, que vai ser o 1.600 vezes 63, né? Então, eu vou ter 1.600 vezes 63, que vai dar 100.800, isso dividido por 100, tá? Divido isso por 100, porque o 100 multiplica o x. Então, isso daqui vai dar 1.008. Ó, o que que é isso? É a massa do HNO3, do ácido. Isso é a massa do ácido, do HNO3. Essa massa que eu vou usar lá em cima, tá? Então, preciso tomar cuidado só com isso, com essa questão dessa massa aí, que eu uso em um ou uso em outro. Qual massa que eu uso? Quando é total, que é a massa da densidade, primeiro passo eu tenho que achar a massa total, para depois fazer a regra de porcentagem para achar a massa do soluto. Depois que eu achei a massa do soluto, aí eu vou achar lá em cima a minha concentração. Ó. Vou para a concentração, vou usar a fórmula completa, tá? Ó, achei a massa do soluto, que é a massa que me interessa, 108 gramas. Divido esses 108 gramas por 63, que é o peso molecular, vezes o volume, que a gente adotou 1 litro aqui para facilitar a conta. Então, vai ser 1.008 dividido por 63, tá? A minha concentração. Divido, ó, essa concentração aí dá 16 molar. Converti para mol. Se eu quiser converter para grama, é só multiplicar pelo peso molecular. Multiplico 16 por 63, converto para grama. Aí eu consigo trabalhar qualquer uma dessas duas. Então, tem questões lá que o primeiro passo você tem que fazer essa conversão, para depois você ir para a mistura, para a fórmula de mistura, né, que é para as duas fórmulas lá de diluição, que é M1V1 igual a M2V2, ou para ir para a fórmula de mistura, que é M3M1V1 mais M2V2 sobre V3. Então, às vezes, eu tenho que fazer essa conversão. Sempre que eu tiver ácidos, eu vou ter que fazer essa conversão, tá bom? Então, ó, vou trabalhar uma outra situação aqui com um volume diferente, igual alguns que a gente teve lá no exercício. Eu vou deixar aquela conta lá em cima só para vocês verem que a gente chega no mesmo resultado, tá? Então, aqui, ó, vamos supor que o volume fosse 40 ml, como a gente teve algum exercício em sala. Primeiro passo, não muda. Eu vou aplicar a fórmula da densidade, tá? Então, eu vou pegar lá densidade, massa sobre volume. Quanto que é a densidade? 1,6. A massa é a massa total, porque é da densidade, é a que eu quero. Volume, 40 ml. Aqui, não 1 litro, mais não vai ser 1.000. Multiplico 40 por 1,6 vezes 40. Isso dá 64. Então, achei a massa total. Então, a massa total
é igual a 64 gramas, tá? Segundo passo, achar a massa só do ácido, que equivale ao 63%. Aí eu tenho a total, 64. Ela equivale a 100%, é a total. 63 é a do ácido, é o que eu quero. Faço a regra. 63 vezes 64 vai dar, isso aqui vai dar 4.032. O x multiplica 100, vou dividir isso por 100. Isso daqui vai dar 40,32. Ó, achei. Então, do total que eu tinha 64, 40,32 equivale ao ácido, aos 63%. Achei a massa do HNO3, que é o que me interessa. Vou lá para a fórmula de concentração. Ó, vou trazer ela para baixo aqui. Ó, massa do ácido. Aqui é do ácido, por isso que eu não posso usar o 64, porque o 64 tem massa de água junto. Ó, 63, o peso molecular é o mesmo, o volume mudou, né? A gente mudou o volume, aqui é 0,04. Por isso que eu falo, você pode usar qualquer volume, porque a massa vai ser proporcional ao volume, não vai dar diferença para fazer essa conversão, tá ok? Então, eu pego embaixo 63 vezes 0,4, que é o volume aqui, tem que ser em litros, porque eu não posso usar o volume em ml, porque é mol por litro aqui, não é gramas por ml como na densidade, aqui é por litro. Isso aqui vai dar 2,52. E aí eu vou ter uma concentração, quando eu jogo aqui 2,52, né, 40,32 dividido por 2,52. Ó, 16, tá? Chego na mesma concentração lá de cima. A diferença, em cima eu usei volume de 1 litro, tive uma massa maior. Embaixo usei volume de 40 ml, tive uma massa menor, porque a massa é proporcional ao volume. Então, quando eu faço conversão com título e densidade, eu posso fazer para qualquer volume. Se o exercício não me der o volume, eu posso adotar um volume só para fazer essa conversão e descobrir qual é a concentração molar, né? Como que eu converto se eu tiver o título e a densidade, eu não preciso do volume para chegar na concentração dessa solução, tá? Porque a massa vai ser proporcional ao volume e aí eu consigo trabalhar qualquer situação. Aqui ainda uma dica para vocês quando a gente tiver reação. Quando eu tenho reação, eu tenho ácido. O que é o ácido? Tem que ter hidrogênio, tá? O ácido tem que ter hidrogênio. Eu vou colocar um X aqui, que pode ser qualquer elemento. E a base, vamos fazer diferente. Vou colocar A, tá? Vou colocar A. E aqui eu vou colocar a base B. B. E a base, ela tem que ter hidroxila. O ácido e a base vão reagir e formar água. Ó, parte negativa, parte positiva. Ácido, cada hidrogênio é mais um. Cada hidroxila OH é menos um. Mais um com menos um vai formar HOH, que é o H2O. Isso daqui é produto de neutralização, tá? Sempre que eu tiver reação de neutralização, eu tenho que ter água. Isso é produto de neutralização. Reação de neutralização produz água. E vai produzir, na outra parte, eu vou ter o ânion do ácido, que é a parte negativa do ácido, com o cátion da base, formando o sal, tá? Aí eu preciso ver a valência. Se tem só um hidrogênio, vai ser menos um. Se tem só uma hidroxila, vai ser mais um, tá? Isso que vocês precisam ver. Por exemplo, ó, HCl mais NaOH.
qual que é a dica para vocês? Se eu tenho um hidrogênio e uma hidroxila, só vai formar uma molécula de água lá na frente, tá? Porque eu preciso, para cada hidroxila, eu preciso de um hidrogênio. Para cada hidrogênio, eu preciso de uma hidroxila. E aí, ó, eu vou ter o Cl menos, né, aqui, e o Na mais. Então, vai formar NaCl. Mais um menos um, zero também, tá? Essa é a dica para vocês da reação de neutralização. Depois, a gente tem outras situações. Por exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico. Se ele reagir com uma base monohidróxido aqui, que tem só um hidróxido, notem que eu tenho dois hidrogênios. Eu preciso de dois hidróxidos aqui. Eu não tenho. Então, com certeza, a relação vai ser 1 para 2, tá? Porque eu preciso aumentar o número de hidroxila. E também vai formar duas águas. Por quê? Para cada hidrogênio, eu preciso de uma hidroxila. Se eu tenho dois hidrogênios, eu preciso de duas hidroxilas. Se eu tenho dois hidrogênios e duas hidroxilas, vai formar duas águas aqui na frente, tá? Duas moléculas de água como produto de neutralização. Então sempre vai acontecer isso. E aqui também, no caso, como isso daqui é mais um, né? E o SO4 é menos 2 aqui, ó, porque eu tenho mais, tem dois hidrogênios, ele é menos 2, eu preciso do Na2 aqui, tá? Mas isso aqui provavelmente o exercício vai dar para vocês, né? O exercício traz essa informação, tá? O Na2 aqui, traz a fórmula. É que vocês têm que fazer o balanceamento. Qual a dica que eu estou dando? Se não tiver balanceada, olhem os hidrogênios e as hidroxilas. Pode acontecer o contrário também, como tinha um exercício. HNO3, por exemplo, ácido de um hidrogênio, reage com hidróxido de cálcio. O hidróxido tem duas hidroxilas. Se tem duas hidroxilas, se ele tem duas hidroxilas, eu preciso de mais hidrogênios. Então, eu vou ter que aumentar aqui, porque eu preciso de mais um hidrogênio. Preciso de um hidrogênio para cada hidroxila. Aqui eu tenho duas hidroxilas, preciso de dois hidrogênios. Vai formar duas moléculas de água lá na frente, tá? E aí a fórmula do sal aqui vai ser NSA. E aí eu vou dobrar o ânion, porque o ânion é menos um ali. E o cátio é mais 2, tá? É isso. Eu estou dando a dica, não se preocupem muito com essa fórmula, como que eu formo essa fórmula. O importante é vocês saberem quantas moléculas de água vão formar lá na frente pela reação do ácido e da base. O que que é ácido? Tem que ter hidrogênio, ligado a átomos bastante eletronegativos, né? Pode ser com oxigênio, aqui no caso do sulfúrico e do nítrico, ou não, no caso do clorídrico. Mas eu tenho que ter hidrogênio ligados a átomos bastante eletronegativos. Base tem que ter OH. E a reação de neutralização forma produto, como água que forma a água como produto de neutralização. Essa é a dica aí para vocês. Depois eu deixo mais exercícios para vocês. Mais exercício de revisão aí. Depois eu deixo mais alguns resolvidos.